Olá, eu sou a doutora Ludmila Absaber e hoje eu vim falar sobre um tema super polêmico que é os sisos. E aí, gente, eu devo tirar o siso, eu mantenho, o que eu faço? Ele está incluso, eu deixo ele lá? Então, os sisos são os terceiros molares, que são os últimos dentes da arcada dentária. Muita gente aí tá vindo sem ele hoje em dia, né? São sortudos, mas ainda tem-se muitos pacientes com siso tanto incluso quanto que já apontaram, né? E quando que é a hora de olhar, se devo tirar, se não devo tirar? O melhor momento seria antes deles apontarem. Por quê? Você consegue ver a posição que eles estão e se eles vão ter condições de permanecer na boca ou não, antes mesmo que eles erupcionem. Então, o momento ideal para fazer a extração é quando a gente tem aí 2/3 da raiz formada. Eu não deixar a raiz toda formar. É uma cirurgia mais tranquila, mais fácil de ser feita. Então, quando eu deixo o siso apontar, ele já aparecer na cavidade bucal, quer dizer que a raiz dele provavelmente já se formou. Então, isso dificulta um pouquinho o processo cirúrgico. Então, o ideal mesmo é que a gente procure um dentista antes que eles erupcionem. E o dentista consegue ver o siso nas radiografias panorâmica, periapicais, aí o dentista vai direcionar quais radiografias são necessárias para avaliar os sisos, né? E vai ver se você também tem os sisos, né? Tem muita gente que não tem esses dentes na boca, tá? Então é importante essa avaliação prévia antes que eles apareçam na cavidade bucal. Apareceu na cavidade bucal, e agora? Né? Vai ficar mais difícil, a doutora Ludmila falou que vai ser mais difícil, enfim, mas já apareceu, o que não tem remédio remediado está, e o que a gente deve fazer, né? Quando ele aponta, não quer dizer, ele apontou, então eu vou ter o siso, eu não preciso tirar, nem sempre. Às vezes ele aparece e não evolui, ele fica lá no meio do caminho, tá? Então esse no meio do caminho pode gerar algumas infecções. Uma infecção muito comum é chamada pericoronarite, que é uma infecção na gengiva ao redor desse dente, porque ela fica solta e entra muito alimento naquela região, o paciente não consegue higienizar. E aí gera-se infecções nesse tecido, que doem muito, incomodam bastante o paciente e retardam o processo de tratamento, porque aí eu não posso extrair o siso com uma infecção, eu vou ter que tratar essa infecção primeiro, para depois extrair o siso, tá? Então ele apontou, corre no dentista para ele poder avaliar se esse dente vai continuar a erupção ou se precisa removê-lo, ok? Eu já estou com o siso todo na boca, já erupcionou, então eu não preciso tirar o siso, também nem sempre. Eu tenho vários pacientes, é super comum isso, o dente siso estar na boca em função, mas ele não tem gengiva ao redor dele. Ele tem um tecido mole, que a gente chama de mucosa. Por quê? Porque ele está numa região muito aqui atrás, onde a gengiva já acabou. Então o tecido que tem ali é mole, né? E esse tecido mole, ele não dá condições de saúde ao redor desse siso. Fica entrando alimento lá para dentro, o paciente não consegue higienizar. Então é muito comum chegar para mim já com uma perda óssea naquela região dos sisos. E o problema é que essa perda óssea passa para os outros dentes também. Então, pacientes que não têm gengiva ao redor dos sisos, mesmo que esse siso esteja em função, é indicada a extração deles, sim. E eles em função, a extração fica um pouquinho mais difícil, porque o dente fica mais duro, né? O osso ao redor do dente fica mais duro. Então, o ideal, como eu já falei, é procurar antes que ele apareça. Mas se não é o seu caso, se você já tem ele, procure um profissional também para averiguar se ele está em saúde, se ele pode permanecer na boca, porque o importante não é a quantidade de dentes que você tem, e sim se você tem saúde ao redor desses dentes, ok?